A próxima é da @Lariz R. Moura, é isso? É isso. Lariz R. Moura. Como resolver questões sobre objetos introduzidos em líquidos que exigem apenas certa massa do corpo, fique submersa? É uma questão de hidrostática, né, Lariz? É uma questão de hidrostática e, mais importante, uma questão sobre empuxo. Vamos lá. Quando você tem um corpo parcialmente imerso, ele ficou parcialmente imerso porque ele é menos denso que a água. Não se esqueçam que corpos mais densos que a água afundam até bater no fundo. Corpos que têm a mesma densidade da água boiam totalmente imersos. E corpos menos densos que a água flutuam com uma parte emersa, né? Então vamos colocar um exemplo aqui. Sei lá, esse corpo está... Me dá uma porcentagem, Mafê. 10%. 10% imerso, tá bom? Ah, mas seu desenho tá parecendo 50%. Tudo bem, então eu vou botar 10% imerso. Vamos confiar no desenho? Ah, então tá bom. Não, vou desenhar de novo. Vou fazer aqui, ó, 10, vou botar assim. Quem manda é o cliente. Ué, é da vida. Tá lá? Então Tá o corpo bonito, tá tá bonito. 10% imerso. Fala, Lobinho! Tá parecendo 20%, mas tá tudo bem. Olha aí. A Mafê tá exigente. A Mafê tá exigente. Então eu vou fazer agora, né? Vou dividir aqui razoavelmente aqui. Que isso? E agora, Mafê? Cravei? Agora tem. Agora tem 10% disso aí. Ainda não tem, mas... Só Mas tem... o Instituto Brasileiro de Mafê e Estatística Tá dizendo ótimo. que tá. Então tem 10% imerso. O que vai acontecer aqui? Cara, para ele ficar parado, tem duas forças atuando sobre ele. Você tem o peso para baixo e você tem o empuxo para cima, Lariz. Se está parado, não tem aceleração, a resultante tem que ser zero. Se a resultante tem que ser zero, o empuxo que está para cima anula o peso que está para baixo. Legal? Bem, e aí fica, ó, μ do líquido, volume imerso vezes G, é igual a massa do corpo, volume do corpo. O que eu fiz? Não se esqueçam que a equação do empuxo, né, a fórmula do empuxo é o μ do líquido. Não me interessa aqui o do corpo, é a densidade do líquido que entra. Aqui não entra o volume do corpo, só entra o volume da parte imersa e a gravidade que você vai cortar lá. Legal? Existe uma equação que é muito importante para o Enem, né, onde a massa específica é a massa sobre volume. Isso é muito importante. Então, onde está a massa do corpo, ó, isso vai ficar o μ do corpo vezes o volume do corpo, que a gente vai poder substituir aqui. Olha só o que vai acontecer. μ do líquido vezes. Ô, Mafia, você pediu para o corpo estar quanto? 10%. Então, o volume imerso, ele corresponde a 10% do volume do corpo. Confere ou não? Isso é igual. Na massa do corpo, eu vou botar μ do corpo, volume do corpo. Olha o que vai acontecer. Eu vou poder cortar o volume do corpo com o volume do corpo. E aí, o que eu vou chegar de conclusão? Olha o que eu vou chegar de conclusão. Que o μ do corpo, então, corresponde a 10%, 0,1 do μ do líquido. Então, se o corpo fica 10% imerso só, é porque o μ do corpo é 10% do μ do líquido. Se o corpo ficasse 50% imerso, o μ do corpo seria 50% do μ do líquido. Se o corpo ficasse 90% imerso, o μ do corpo seria 90% do μ do líquido. Por exemplo, você já deve ter ouvido a expressão, isso é só a ponta do iceberg. Já ouviram a expressão quando a pessoa está falando lá, sei lá, por exemplo, de política e tal, e aparece uma denúncia e o pessoal fala, cara, isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque a densidade do gelo, ela é 10% da densidade do líquido. Isso acontece, então, o seguinte, ó. Você tem lá apenas, né, aliás, 0,9, né? O μ do gelo, deixa eu botar aqui, ó. O μ do gelo, ele é 0,9, né, do μ da água. O que significa isso? Se o μ do gelo é 0,9 do μ da água, eu tenho 90% imerso de iceberg e só 10% para fora. Então, quando você olha um iceberg flutuando, aquilo corresponde a 10% de tudo que tem para dentro. Então, guarda isso, né? A relação entre o μ do corpo e o μ do líquido te dá direto o quanto vai ficar imerso. Sempre 10%, menino iceberg? Do iceberg é. Que coisa doida, né? Você olha, mó blocão para fora. Então, para dentro, tem 90% ainda. Aquilo é só 10%, é só a ponta. Entendi.
Por isso que tem a expressão, é só a ponta, Só a ponta do iceberg. É Quer isso dizer, aí. é só 10% do problema. Só 10% do problema vai Você pode ser ser. estatístico Pronto. quando você fala isso, né? Com certeza. Você fala só o seu amigo de humanas fala, é só a ponta do iceberg, você fala, inclusive... É apenas é 10% do seu problema. do seu problema. Acabou. Muito bonito É isso, bonito, é cara. muito, cara. bonito.